tenhas sobre ti um só cuidado qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar. Quando enfim tiveres que tomar decisão, entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Vem e toma o teu minha vida, entrego a ti. Guarda o meu coração no teu jardim particular. Vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, onde tu estás assentado acima de tudo. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás assentado acima de tudo. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Teus olhos revelam que nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas o meu coração, eis que tudo podes ver, vem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas nada posso ocultar. Eu sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além que eu possa imaginar. Sei e não posso
teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, me enchem da tua paz. Os olhos do Senhor estão sobre nós, e quando os olhos do Senhor eles nos contemplam, não é para nos julgar, não é para nos triturar, não é para apontar contra nós, mas é para que a gente se sinta amado, se sinta acolhido, se sinta protegido. E eu creio que Deus está olhando para nós nessa noite. E Ele está derramando do seu amor sobre nós, e isso é suficiente para que a gente se anime, se encoraje, se fortaleça, seja direcionado e abençoado. Esse é o momento que a gente manda um abraço, mandar um beijo para minha mãe, para a Vasni, Nilzete, toda a família Portugal aí, Isabor Brulon. Ela colocou aqui: esses dias sua palavra trouxe tanta paz que ninou até quem toma remédio para dormir. Que noite de sono abençoados, exceto pelos mosquitos. Pois é, os mosquitos estão aqui também. Os olhos do Senhor e os mosquitos estão aqui no estúdio também. Vitor, um beijão. Lourdes Gonçalves, dá um beijo aí pro pessoal de Portugal. A Karina, aproveitar para agradecer aí o presente que a Karina me deu. A Sandra, mandar um beijão para a Sandra. Fomos a Niterói muito rapidamente, não conseguimos ver a Sandra, a gente já está devendo ver a Sandra. Passamos 24 horas em Niterói, mas deu tempo de fazer coisas que precisávamos fazer, e eu consegui fazer uma visita à casa do Márcio, que está sempre com a gente aí, e graças a Deus eu trago boas notícias. A Laura, a filha dele, está muito melhor. Eu não sei se vocês recordam que a gente estava orando por uma adolescente, a filha do Márcio, né, que estava com síndrome do pânico. Ela já está bem melhor. Ontem pude conhecer a nova casa que eles estão morando, oramos juntos, tudo muito rapidamente, de máscara, álcool, não é? E todas as restrições, mas a gente deu um jeito, fomos lá, oramos, foi uma bênção. Hoje de manhã a gente se reuniu com um casal, nós vamos fazer mais um casamento esse ano, uma bênção, né? A gente vai fazer um casamento muito bonito. E eu quero dizer para você também, a Sandra está, né, na agulha aí, está na agenda também. Mandar um beijão também para minha tia Bizinha de São Paulo. Eu estou com muita vontade de ir a São Paulo, pegar o carro e ir até São Paulo aí para ver a tia Bizinha. Tem outros parentes lá também, seria uma bênção aí a gente rever. Então a gente conseguiu ver algumas poucas pessoas e pouco a pouco a gente está encontrando aí as pessoas, tem sido uma bênção. Bom, vamos orar, vamos aproveitar esse tempo aí dos mosquitos, né, e da visitação do Senhor para nós orarmos. Pai, nós queremos te agradecer por essa oportunidade de estarmos juntos aqui para celebrarmos a Tua palavra, a Tua presença em nós. Obrigado, Senhor, por essa conexão entre os irmãos. Nós sentimos a Tua presença nisso, a Tua palavra diz que o Senhor habita no meio dos louvores e cremos que o Senhor também habita no meio da comunhão. A Tua palavra chega a dizer que o sangue de Jesus tem poder para nos perdoar quando nós temos comunhão contigo e também com os nossos irmãos. Muito obrigado por essa comunhão. Que o Senhor fortaleça esses laços, que cada um de nós possa ser útil na vida do outro, que a gente possa ser bênção na vida de pessoas, que a gente possa receber a bênção de pessoas na nossa vida. Ó Pai, temos alegria de ir na casa de um irmão e vermos que o irmão está bem, celebrarmos a vitória do nosso irmão, assim como sentimos a dor pela necessidade de alguns, mas temos o recurso da oração. Que a gente não se perca, Pai, que a gente não deixe de celebrar o que precisar ser celebrado e que não deixemos de lutar no Senhor por aquilo que precisa ser ultrapassado e vencido. Que a nossa vida não seja só lidar com as nossas tristezas, seja também
demonstrarmos gratidão a Ti por tudo quanto o Senhor tem feito. De igual modo, que a nossa vida também não seja só uma euforia superficial, mas ela também se detenha naquilo que precisa ser melhorado, mudado, vencido na nossa vida. Dá-nos coragem, dá-nos serenidade, dá-nos discernimento, equilíbrio, para que não deixemos de lado nada do que possamos desfrutar da Tua presença na nossa vida. Abençoa nossas famílias, abençoa nosso entendimento para que a Tua palavra venha sobre nós e faça aquilo que precisa ser feito em nossa vida. Que ela possa cumprir o propósito para o qual ela está sendo enviada. Hoje a gente está aqui e por algum motivo cremos que vamos falar sobre o que vamos falar e temos a certeza que o Senhor deseja, através do Seu Espírito Santo, visitar nossos corações. Essa é a nossa oração, Senhor, nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bom. Eu tenho uma palavra e a última vez eu já trouxe esse texto aqui, eu quero alterar algumas coisas, falar outras coisas que eu não falei da última vez, mas é uma mensagem que eu trouxe em maio, no iniciozinho de maio. E nesse dia eu me lembro que a gente teve uma queda de internet e a mensagem ficou partida, alguns foram e não voltaram, não é? E alguns só pegaram na segunda parte. Então eu acabei ficando assim frustrado, porque é uma mensagem que eu tenho muito carinho por ela. Ela está em Juízes, capítulo 12, e eu vou ler o verso 5 e o verso 6. Verso 5 e 6, Juízes, capítulo 12. Eu vou estar lendo para você, e eu dei um título a essa mensagem, contra quem? É preciso que a gente compreenda contra o que lutar. A gente já está lutando, mas precisamos saber se estamos lutando contra o que precisamos lutar. E eu acho que essa mensagem vai falar um pouco conosco a esse respeito. Bom, o texto diz assim: os gileaditas dominaram as passagens do Jordão, na travessia para Efraim. Quando um fugitivo efraimita dizia, deixem-me passar, os homens de Gileade perguntavam, você é de Efraim? Ele respondia, não. Então eles pediam, diga Shibolete. Mas eles sempre falavam Sibolete, porque não conseguiam pronunciar corretamente. Então eles agarravam o homem e o matavam ali mesmo nas passagens do Jordão. Naquela ocasião foram mortos 42 mil efraimitas. Muito bem, que o Senhor abençoe essa mensagem, que você seja aí muito tocado. Estou vendo ali, muito pequenininho, a Vânia Guida está com a gente também, né? Gente, se eu esqueci de alguém, eu tenho sempre que lembrar que quando abre uma sala de vídeo eu não tenho acesso aqui. Eu gosto muito, quando eu estou participando da live de alguém, eu gosto muito que a pessoa fale o meu nome. Eu sinto meu coração até bater mais forte, não é? E aí eu imagino que seja legal também quando a gente fala o nome da pessoa aqui. Se eu não falei alguém, interaja aí, não me deixa sozinho não. Hoje eu estou fazendo essa live aqui sem a minha fiel escudeira, né? Então eu queria que você não me deixasse só aqui e participasse com a gente. Bom, contra quem que a gente luta? A vida é uma luta, uma batalha, uma guerra, um combate, mas precisamos tirar da nossa cabeça que a nossa luta é contra pessoas. Aliás, eu quero dizer algo aqui. Quando a gente tira o foco de lidar conosco e passamos a lidar com as pessoas no sentido de apontar o defeito delas, de lutar contra elas, de atacá-las, de ir até o terreno delas, isso desvia o nosso olhar daquilo que precisamos e não queremos enxergar na gente. Há um banho de publicações, postagens nas redes sociais sobre política, a queda do governador do Rio de Janeiro, não é? A questão agora da eleição, da possibilidade de eleição ou não do prefeito do Rio, ele ainda pode recorrer, não é?
e as pessoas vão falando sobre a política do país, mas no meio disso tudo, muitas vezes, não há assim uma expressão cidadã, uma expressão da nossa opinião sobre as coisas. É que quando a gente culpa alguém, parece que fica mais fácil a gente esquecer e se distanciar daquilo que a gente tem que resolver na nossa vida. É muito fácil olhar a casa das pessoas e ver o que está errado na casa dos outros. Difícil mesmo é fazer o caminho para dentro, olhar a nossa própria casa e ver que a gente tem um monte de coisa para fazer. Você e eu temos muito o que fazer na nossa própria vida. E às vezes o que a gente faz? A gente volve o nosso olhar para uma questão maior, seja do país, seja de política, seja de economia, e a gente desconta nisso o que a gente não quer resolver na gente. Só que aqui não tem isso. Na terapia de Cristo, a gente tem um propósito, que é ser melhorado. Eu não quero impor mudanças às pessoas. Eu sei que preciso mudar, e a partir do momento que eu compreendo que eu preciso mudar, o alvo sou eu. Você só passa a ser um alvo daquilo que eu já fui transformado. Eu quero amar você, quero te ajudar, quero apoiar, te estender a mão, nada diferente disso. Agora, quando se trata de mim, eu tenho muitas coisas para fazer no sentido de ser mudado, de ser melhorado. Tá? A gente tem opiniões distintas sobre muitos assuntos, mas há uma coisa que não pode mudar. Todos precisamos pensar da mesma forma nesse sentido, que é compreendermos contra quem devemos lutar, contra o que estamos lutando. E aí nessa passagem, já no início, a gente percebe uma ação, e esse texto ele vai narrar não apenas nós vamos entender contra quem estamos lutando, assim como nós vamos perceber também o que nós precisamos fazer para vencer. Não é? O que nós precisamos fazer para vencer a gente mesmo? Primeira coisa que os gileaditas fizeram foi dominar as passagens do Jordão na travessia para Efraim. Bom, se o texto está me dizendo que Efraim é o meu inimigo, eu preciso compreender uma coisa. Efraim vai tentar retomar aquilo que eu conquistei. Então, quando se trata de nós, a nossa velha natureza, os nossos antigos maus hábitos, aquilo que já ultrapassamos, aquilo que já compreendemos, aquilo que já assimilamos, não fica descartado. Ainda essas situações ainda tentam a nossa vida. Então, é como se fosse assim, você tomou banho, não é? Você está limpinho, você passou shampoo, condicionador, sabão, creme, mas isso não significa que você não vai precisar tomar novo banho. Aliás, assim que a gente acaba de tomar banho, a gente já poderia tomar outro, se a gente levar em consideração bactérias, enfim. A limpeza é uma coisa que precisa ser dinâmica, ela precisa acontecer hoje e logo mais vai precisar acontecer novamente. Espiritualmente falando, é a mesma coisa. Então, uma primeira iniciativa que a gente pode estabelecer uma ponte e compreender algo sobre o que a gente possa refletir na nossa própria vida é que eu preciso dominar os lugares por onde Efraim o efraimita pode tentar avançar para entrar no meu território. Então a gente chama essas passagens facilitadas, segundo lemos nessa versão bíblica, que em outras versões diz os vaus. O que são vaus? São passagens facilitadas, são lugares por onde o inimigo ele tenta passar. Eu vou dar um exemplo aqui da acústica. Né? A gente está aqui num estúdio, um estúdio simples, um estúdio dentro de uma casa. Mas qual é a nossa batalha aqui? É vedar, é isolar os lugares por onde o som possa vazar. Eu preciso ter uma sala seca de sons. Eu preciso que aquilo que eu fale fique aqui dentro, assim como aquilo que está lá fora não entre aqui. Então a porta é revestida, a gente coloca aqui
um material que a gente coloca e tira na janela. Quando a gente não está usando como estúdio, a gente abre a janela. Quando está usando, a gente veda. A gente tem uma preocupação com o chão, há um tapete no chão. A gente pretende colocar algo no teto também, que vai ajudar que o som não saia. Então, a gente luta para que nessas passagens facilitadas, a gente não seja derrotado aqui no estúdio em termos de acústica. Isso acontece também na minha e na sua vida. Existem passagens facilitadas. E aí a pergunta que eu sempre faço quando prego essa mensagem é: o que é que te tira do sério? O que é que te tira do sério? Aonde é que você se sente mais vulnerável? Existem pessoas que, se você tocar em determinados assuntos com ela, pronto, está ali a vulnerabilidade dela. Existem pessoas que, quando se lembram de determinadas situações, elas se mostram frágeis. Existem coisas que te tiram do sério, pode ser o trânsito, pode ser sentir fome, pode ser um chefe, pode ser uma situação no local de trabalho, pode ser uma pessoa que faça parte de um antigo relacionamento, pode ser um parente da família, possa ser um pensamento, enfim. Você precisa fazer o trabalho de casa. Você vem aqui para ser despertado acerca de coisas que é você, sou eu, quem temos que refletir acerca dessas coisas. Eu não posso fazer isso por você, você não pode fazer isso por mim. Eu preciso perceber onde é que são minhas passagens facilitadas e eu preciso dominar essas passagens. Eu preciso conhecer as minhas fraquezas. E isso é uma coisa difícil, sabe por quê? Porque nós, muitas vezes, nos negamos a enxergar essas passagens facilitadas. O problema é que eu, fingindo que existe, negando a existência ou não, elas estão ali. É por ali que o inimigo tenta entrar. Então eu tenho que dominar, eu tenho que saber quem eu sou, quais são as passagens facilitadas da minha vida, porque eu não posso ficar a vida toda transferindo a culpa dos meus problemas para outras pessoas. Eu preciso assumir a responsabilidade da minha vida e perceber aonde é que eu sou frágil. E essas áreas têm que estar dominadas. Elas precisam estar protegidas. Quando você se conhece bem, você se articula em função das suas fragilidades. Você não pode fingir que elas não existem. Você precisa lidar com elas de maneira que você proteja você de você mesmo. E aí, depois que eles protegem, dominam essas passagens facilitadas, o que acontece? Isso inibe completamente a vinda dos efraimitas, dos inimigos? Não. Ainda assim, eles tentavam passar. Quando eles tentavam passar, a pergunta que era feita era: você é efraimita? Você acha que um inimigo, que uma situação adversa, que algo que te tira do sério, quando vem, te avisa, te dá tempo para você se proteger? Você acha que o inimigo, ao se apresentar, ele vai dizer que ele é o inimigo? Ninguém bate na porta da sua casa e diz assim: oi, tudo bem? É o ladrão, você pode entrar? De modo que eu preciso estar preparado para a dissimulação. Eu preciso estar preparado para uma coisa que a gente chama de auto-engano. Lembrando que, quando eu falar de inimigo, na chave, né, na leitura, no método de leitura da terapia de Cristo na Bíblia, inimigo nunca são os outros. Inimigo está sempre ligado a uma coisa que eu preciso lutar contra mim mesmo. Porque eu não quero pregar a palavra para te encher de ódio contra pessoas. Eu quero que você se encha da palavra de Deus para lidar contra aquilo que é mal em você, para que você desfrute mais da presença de Deus. Esse é que é o plano. Então, quando o inimigo aparece, quando algo mal em você quer, quando algo te desperta para ser feito e que não é bom, já há uma voz dentro de você que fala mais alto e diz assim: vai, você não tem nada a perder. E a Bíblia fala em Jeremias que o coração do homem é enganoso. Então, muitas vezes, a gente escuta vozes no nosso interior que são engano contra nós. Então, há toda uma estratégia. Esse é o propósito dessa mensagem, mostrar que existe uma articulação necessária
para que você vença você mesmo e desfrute mais da presença de Deus. Você, cuidado com você. Você não é o que você pensa que é. Nós somos perigosos. Nós somos vulneráveis. O que nos faz fortes, aí sim, é a presença de Deus em nós. Mas a verdade é que a nossa natureza, muitas vezes, ela inibe a presença de Deus. Então eu preciso lutar contra a velha natureza e eu só consigo fazer isso quando eu identifico e vivo a manifestação do Espírito Santo na minha vida. Então são dois, a terapia de Cristo funciona nesses dois movimentos. Luz para que eu veja onde estou errado e luz para que eu seja direcionado para aquilo que eu preciso fazer. Então, eu domino, eu sei onde é que estão as passagens facilitadas, e aí depois eu não descanso. Eu vou perguntar ao inimigo, bom, eu preciso saber quem é que está entrando. Quando se trata de mente, quando se trata de coração, quando se trata da porta da sua casa, quando se trata de quem você vai ouvir, de quem você vai tomar conselho, daquilo que você lê, como você vai interpretar, da maneira como você vai reagir às situações da vida, você precisa fazer essa pergunta, você precisa saber quem é que está entrando. Ou na sua casa entra qualquer um indistintamente. Não, você seleciona. Nós devemos selecionar quem entra, o que é que entra em nós e o que é que não pode ter lugar na nossa vida, no nosso corpo de emoções. Só que é o seguinte, o efraimita é um fugitivo. Então, a gente pode pensar algumas coisas, não é? O fugitivo que tenta nos invadir pode ser um sentimento indesejado, pode ser um pensamento ruim, negativo, uma perturbação, uma angústia. Todos nós somos visitados por perturbações, angústias, tristezas, pensamentos, coisas que a gente não queria estar pensando, mas elas insistem em nós. Sentimentos que são indesejáveis, mas a gente sente. Sabendo dessa possibilidade, sabendo que isso é real, não é? Isso acontece, eu preciso saber lidar com isso. E eu preciso saber por onde é que isso começa. Tudo tem uma origem. Quando a gente identifica a origem, a gente já sabe como lidar com essas situações. Invasores não entram pela porta da frente. Essa é a primeira coisa. Não é tão claro, não é óbvio, não é tão simples identificar um invasor. Mas quando a gente conhece a casa, ou seja, quando a gente busca Deus no sentido de se conhecer, a gente já vai percebendo aonde é que estão as nossas fragilidades. À medida que a gente vai percebendo nossas fragilidades, a gente tem como proteger exatamente essa parte. A gente teve a coisa de talvez 2 meses aí, uma visita indesejável no galinheiro que matou acho que 2 ou 3 galinhas, uma num dia, outra num outro, e a gente foi fazer o quê? Identificar aonde é que estavam as passas, por onde um bicho pode entrar. E a gente já está há vários dias e semanas lutando, não é, para conseguir tapar dali, porque elas precisam sair durante o dia, mas depois precisam ser recolhidas onde elas vão dormir. E esse lugar precisa estar guardado, precisa estar protegido. E é muito difícil. Porque determinados bichos entram por espaços muito pequenos. Então, o que acontece? Quando a gente conhece o terreno, a gente vai dominar os lugares por onde o invasor possa passar. Nós não identificamos o invasor. Veja bem. Mas a gente, o que a gente faz? A gente protege o lugar por onde supostamente ele possa passar. Então a gente não fica procurando quem está contra nós. A gente precisa preservar nosso coração. Seja quem for, como vier, que o nosso coração esteja protegido na nossa vida. Bom, a religião,
ela procura ter muitas respostas para as coisas. A religião tem resposta para tudo. Mas aquele que tem fé em Jesus, isso é muito importante. Ele faz muitas perguntas. Ele não se preocupa em ter todas as respostas, mas ele está sempre perguntando. Quem tem fé em Jesus, quem tem um relacionamento com a fé, quem tem intimidade, pergunta. Não tem todas as respostas, mas está disposto a buscar mais. Então, quando eu pergunto, você é de Efraim? Eu ainda não sei, mas eu estou demonstrando a alguém que está buscando saber. O religioso, ele aponta o dedo e diz assim, isso aqui está errado, isso aqui é pecado, essa pessoa está errada. Não é? Mas a fé, genuinamente, em Jesus, o Evangelho, essa consciência que o Evangelho traz para a nossa vida, ela não nos faz apontar, mas perguntar. A gente pergunta, a gente mede o que nós vamos fazer. A gente não parte para o ataque. A gente precisa saber quem é. E é interessante que aqui eles aplicam um teste. O crente em Jesus, ele faz testes, ele procura ver se é ou se não é. Ele não se guia pelas suas impressões. Isso é uma coisa muito importante, isso é muito sério. As nossas impressões podem nos frustrar. Você com toda certeza já se decepcionou com situações em que você teve uma impressão de que seria de uma maneira e foi de outra completamente. Não é? Hoje em dia talvez menos, mas antigamente, com muita dificuldade, uma pessoa se sentiria vulnerável, desprotegida diante de uma pessoa bem vestida. Ao longo do tempo foi se percebendo que o vigarista era alguém que poderia estar muito bem vestido, não é? Então a gente vai apurando isso e percebendo que precisamos nos aplicar para discernir com mais profundidade, com mais riqueza de detalhes, porque senão facilmente eu e você seríamos enganados pelas nossas impressões. Você não deve se guiar por aquilo que você acha que é, mas você precisa se aplicar de uma maneira muito objetiva, saber se é ou se não. Ah, não, mas o meu coração está dizendo para eu... Cuidado! Você não pode medir as coisas na minha e na sua vida. E aí, quando eles perguntavam, é engraçado que a diferença de Chibolete para Cibolete é uma diferença de sotaque. Nós estamos aí com a Lourdes Gonçalves, que é de Lisboa. Se a Lourdes estivesse aqui, o áudio dela estivesse aberto, e eu pedisse para ela falar Israel, vocês já iam perceber que ela é portuguesa e que eu sou brasileiríssimo. Porque eu falo Israel, o português fala Israel. Eles falam Israel, a gente fala Israel. E você nota rapidamente a diferença, não é? Eu tenho descendência nordestina. O nordestino fala alô, o carioca fala, segundo Caetano Veloso, né, fala alô. Então é diferença de sotaque. Sotaque tem a ver com cultura de um determinado lugar. E a gente tem que medir aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente recebe e perceber o sotaque. A palavra pode ser a mesma, mas o jeito de falar é diferente. Com certeza vocês se lembram da passagem bíblica em que Pedro fala no meio de um grupo, Jesus já tinha sido preso, já estava próximo ali à crucificação, e aí o que acontece? Uma pessoa no meio do grupo diz assim, você estava com ele nega Jesus. Ele nega Jesus. Só que a mulher responde, a tua fala te denuncia. Você fala como alguém que estava com Jesus. E aí a pergunta é, quem está falando? Aquilo que você está ouvindo te soa como parte de alguém que está com Jesus? Essa que é a grande pergunta. O sotaque vai denunciar de onde a pessoa está falando. Ela pode estar falando sobre o mesmo assunto, mas pode ser fake news. Ela pode estar falando dentro do contexto, mas a origem não é a mesma.
eu sempre digo isso, não é? É fácil para uma mulher que entende, por exemplo, de bolsas, ela vai conseguir identificar se a bolsa é falsificada ou se é uma bolsa autêntica. Uma pessoa como Vânia Guida, que é uma pintora, uma artista plástica, ela é capaz de reconhecer dentro dos pintores talvez que ela goste, ela saiba perceber que é uma obra de determinado artista ou não, ou se trata de uma fraude, não é? E nós estamos vivendo num tempo em que a gente precisa discernir se estamos diante de uma fraude ou se estamos diante da verdade. Só aquele que se aplica em Jesus no sentido de se aprofundar espiritualmente vai ganhando a condição e a facilidade para discernir e assim saber o que pode entrar e o que não deve entrar. Vale dizer, mais uma vez, não estamos lutando contra pessoas, estamos lutando contra coisas dentro de nós, emoções dentro de nós. E na formação dessas emoções, a gente tem que aprender a eliminar o que não presta. Quando você está cozinhando, você elimina o que não presta. Você descasca, você talvez joga fora uma parte que não está boa, você aproveita o que dá para aproveitar, mas é sempre uma seleção. Quando você vai a uma feira, você vai comprar laranjas, você não compra as podres, porque você tem o direito de comprar segundo uma seleção que é feita. Na nossa vida emocional, precisamos também fazer essa seleção. Eu não preciso comprar tudo que eu vejo. Eu posso comprar somente aquilo que eu julgar que está bom. E eu tenho que ter olhos de ver. Eu tenho que ter olhos capacitados a perceber. Né? Uma pessoa que vai comprar um abacaxi, ela tira um pedaço, ela tira uma folhinha daquelas do abacaxi, ela já sabe se está bom ou não. Uma pessoa vai comprar uma melancia, ela bate, já sabe se está bom ou não. Enfim, a gente está sempre adquirindo condições, e esse é o objetivo da busca da espiritualidade. A gente adquirir condições para fazer essa seleção. Tem coisas que a gente não faz porque não tem tal ferramenta. Então a gente vai num especialista que ele tem a ferramenta. Não é? Eu sempre digo algo. Você parafusar, né, você parafusar, você colocar um parafuso usando uma ferramenta é muito simples. Agora tenta usar a mão. Porque existe uma ferramenta para aquilo. E a ferramenta para a gente lidar com as nossas emoções é a fé, é a nossa busca, é a nossa dedicação às coisas do reino, é a nossa aplicação ao entendimento da palavra, é esse momento com Deus que você tem diariamente aí, que é uma coisa que acontece secretamente, não está postada em nenhuma rede social. Enfim, a gente vai se aplicando para que a gente possa fazer essa avaliação, não é? O Chibolete também ele fala de fluência, não é? Você consegue com muita facilidade perceber se uma pessoa é fluente ou não. Se uma pessoa está falando sobre um determinado assunto e você sente que ela tropeça muito, você fala, essa pessoa não é fluente. Esses dias eu almocei com meu pai e o meu pai há muitos anos, há talvez 40 anos no mínimo, ele toma uma bebida, dose de uma bebida que se chama Undenberg. Fui comprar. Voltamos. E ele pediu para o garçom porque ele viu que tinha no cardápio. E o garçom, ele tergiversou, ele perguntou para o barman, sinalizaram que... demonstraram que não conheciam. Meu pai, implacável, disse, olha, com certeza esse aí deve ser garçom, não deve ser por profissão, deve ser uma pessoa que de repente foi colocada aí, talvez de outro setor, enfim, porque não conhecia. E aí, no caso, quando eu bati o olho no bar do restaurante, eu falei, olha, não, tem assim, ó, tá ali, é aquela garrafa ali. Porque quando uma pessoa é fluente, como eu vi meu pai a vida toda tomar daquela bebida, eu consigo reconhecer a garrafa. Agora, quem não tem fluência, bom,
O que é Underberg? Eu não sei. Talvez você não saiba o que é. Porque falamos com facilidade daquilo que praticamos, daquilo que fazemos. E muitas pessoas até falam sobre o amor, mas elas não são fluentes no amor. Muitas pessoas até dizem e têm práticas religiosas, mas elas não são fluentes no propósito que tais práticas deveriam demandar dessas pessoas. E o que a gente precisa perceber no nosso tempo é isso. Quem fala com fluência sobre o que está falando e quem está tendo a sacada de falar alguma coisa para despertar as pessoas para alguma coisa. Será que todo mundo que diz que é cristão é cristão? Será que todo mundo, todo político que diz que luta em favor da família é mesmo uma pessoa compromissada com a família? Agora, a fluência, a experiência de vida do camarada, a maneira como ele viveu, a maneira como ele leva a família dele, a maneira como ele luta contra desigualdade, é que vai mostrar isso ou não. E a gente precisa deixar de ser plástico. A gente precisa deixar de atender as nossas emoções quando elas se prestam a contemplar pessoas que estão apenas diante de uma performance. Existem pessoas capazes de pregar a palavra de Deus com uma performance que arrebata multidões. Essas pessoas podem não ter práticas efetivamente cristãs, e a gente percebe se tem influência ou não quando a gente vê quando a gente ouve o sotaque. Há fluência? Não há fluência? Precisamos ir além da maneira como as coisas são expostas para enxergarmos de fato o que as pessoas fazem ou deixam de fazer. Bom, esse texto, quando ele vai chegando no final, ele deixa claro que o efraimita, fugitivo que tenta invadir o terreno agora dos gileaditas, ele não pode ser poupado. Algumas coisas na minha vida e na sua vida não podem ser poupadas. Aquele pensamento, aquela coceirinha que dá e você não cura aquela ferida porque não quer deixar de coçá-la. Não é? Aquela situação que tem que estar resolvida, aquilo tem que morrer, mas você ainda ressuscita. Cuidado. Às vezes você ressuscita assuntos que precisam morrer. Às vezes você ressuscita pensamentos que não podem, já não cabem mais para você. Deus quer fazer coisas novas e muitas vezes estamos ressuscitando coisas antigas que precisam morrer. A palavra diz que morreram 42 mil. Faz a conta aí, quanto é que é 6 vezes 7? 6 vezes 7 é 42. O 6 é o número do homem, da nossa limitação, da nossa vulnerabilidade, não é? Da nossa incapacidade de chegar ao número 7, que é o número da perfeição. Os números têm significados na Bíblia. E esse combate, 6 versus 7, ele está sempre presente. A gente tem que vencer isso matando. Não é fazendo uma manutenção dessas coisas, mas é deletando de vez da nossa vida. Se você disser que não consegue sozinho, não tem problema. O Espírito Santo está presente. E nessa conexão, o objetivo é justamente a gente acionar a pessoa do Espírito Santo para que ele vença, nos leve a derrotar, matando esses inimigos da nossa alma. Eu não posso matar se eu não identifico. Eu não posso lutar contra aonde é. Quando a gente percebe que está sendo invadido, às vezes pode ser tarde, então a gente tem que dominar os lugares. Então tudo mostra uma necessidade de articulação, de se estruturar, de se organizar espiritualmente. Só faz isso quem dedica tempo para isso. Aquela pessoa que acorda atrasado e sai de maneira atabalhoada para o trabalho, ela corre risco de esquecer coisas importantes, ela vai despreparada, então começa a acontecer sucessivas situações ruins e a pessoa acha, eu não estou tendo sorte. Não é porque você não se organizou. Essa guerra, a gente precisa se preparar para ela.
Guerra é algo que demanda um armamento para lidar lutar e vencer o inimigo. A gente não pode sair para a guerra de qualquer jeito. A gente não pode sair para a vida de qualquer jeito. Mas quando eu estou preparado, quando eu estou fortalecido, quando eu estou convencido de que eu tenho fraquezas que preciso vigiar, aí se torna mais fácil. Não quero que você se torne neurótico. Não é para ficar procurando efraimita onde eles não estão. Tem pessoas que tudo colocam a culpa no diabo, não é? E é uma maneira muito fácil delas esconderem a necessidade de lutarem contra elas mesmas. O lugar mais fácil de você se esconder para não mudar é na religião. Porque você adota práticas religiosas, as pessoas vão olhar para você e vão dizer, olha que crente fervoroso, coitado, está passando por isso. E muitas vezes com isso a gente vai levando uma vida espiritualmente medíocre porque não procura se transformar. Eu e você temos passagens facilitadas, isso é um fato. O que precisamos fazer não é negar a existência dessas tais passagens, mas é dominar no sentido de nos protegermos contra elas. Quem é você? Quais são tuas passagens facilitadas? Quais são as áreas nas quais você se deixa consumir e se sente profundamente atacado e ferido? Será que você não desconfia que existam coisas que precisam mudar em você? As tuas dores são autênticas, eu sempre digo isso, dor é algo incomunicável, cada um tem a sua. Porém, por trás das nossas dores existem áreas da nossa vida que precisamos tratar. Existem áreas da nossa vida que precisamos tratar. E à medida que a gente vai tratando dessas áreas, a gente vai... Deus te deu um território. É o seu corpo emocional. Maneira como você sente, pensa, tuas vontades, não é? Teus sentimentos, tua imaginação. Deus te deu um território. Você precisa cuidar desse território. Você precisa zelar desse território. Você precisa reconhecer que eu e você somos limitados para cuidar desse território. Então precisamos chamar a companhia do Espírito Santo. Você não é bom nisso o suficiente, eu não sou bom nisso o suficiente. A gente pode, inclusive, se ajudar. Passagens facilitadas. Quando a gente, por exemplo, procura conversar com alguém sobre as nossas dores, precisamos estar dispostos a ouvir que talvez estejamos nos sentindo de determinada maneira pela maneira como a gente enxerga as coisas. Talvez estejamos enxergando efraimitas e estamos nos baseando apenas nas nossas impressões, estamos falhando com pessoas. Assim como talvez estejam entrando, os invasores estejam entrando sem serem abordados, porque estamos julgando segundo nossas impressões e estamos falhando. Eu creio que o Espírito Santo ele é capaz de pôr em ordem tudo isso na nossa vida. Fazer com que você e eu enxerguemos onde é que estão as passagens facilitadas. Onde é que está a facilidade? Não é? Onde é que está a facilidade de me invadir? Bom, pode estar por aqui, pode estar por ali. Quais são os vilões desse espaço do coração para que a gente possa proteger? É ali que a gente tem que atuar. Não podemos gastar tempo olhando para a vida das pessoas porque a gente vai perder tempo de vigiar os espaços frágeis em nós. Não tem nada que me faça viver uma vida tão medíocre quanto eu ficar analisando a vida das outras pessoas. Porque aí eu perco tempo de pegar o meu espaço, o meu território e zelar para que ele não seja invadido por fugitivos que não querem nada bom, não vão semear absolutamente nada bom no nosso território. Deus quer nos fortalecer para que a gente aprenda a dominar esses espaços. Esses espaços não vão deixar de existir para que a gente não se esqueça que somos frutos da graça de Jesus. É o amor de Jesus que nos protege, porque não somos perfeitos.
A religião também tem esse inconveniente. Sabe o que ela faz comigo e com você? Ela faz você achar que você é bom. Ela faz você acreditar que você é imbatível, porque você é fervoroso e tem boas práticas. Não confie nisso, não se auto-engane, não. Eu e você somos frágeis, somos pecadores, somos limitados, mas na nossa insuficiência nos quebrantamos e chamamos para perto de nós a manifestação daquele que é poderoso, que é infalível, que tem poder ilimitado, nada é impossível para ele. É isso que a gente quer. Quando a gente vai para frente e deixa Deus de lado, a gente está dizendo que nós somos autossuficientes. Mas quando a gente aprende o caminho de nos prostrarmos diante dele, isso não nos põe para baixo. Na verdade, isso nos levanta porque ele se levanta e aí é nele, através dele, que nós somos vencedores. Pai, nós oramos a Ti nessa noite. Eu não sei quais são as passagens facilitadas da vida do meu irmão, mas eu sei que tenho passagens facilitadas na minha vida, por onde invasores, pensamentos indesejados, sentimentos desagradáveis persistem em tentar destruir aquilo que Tu me deste. Ó Deus, que possamos zelar pela comunhão com o Senhor, de maneira que busquemos a proteção em Ti e, ao mesmo tempo, identifiquemos o que precisamos mudar. Senhor, através do Teu Espírito Santo, que sejamos esclarecidos sobre quais áreas da nossa vida precisamos fortalecer. Aonde somos vulneráveis e talvez estejamos perdendo nossas batalhas. Senhor, coloque em ordem nosso coração para que ele não sucumba diante de impressões erradas, nos levando a errar porque enxergamos errado. Dá-nos uma visão correta. Tira as escamas dos nossos olhos para que nos vejamos. Que a gente não seja fortalecido para oprimir as pessoas, mas que sejamos fortalecidos para que, olhando para dentro de nós, procuremos ser melhorados pelo Espírito Santo e assim compartilhemos o fruto disso com pessoas. Ó Pai, que a gente não venha lidar com os inimigos de maneira a fazer uma manutenção, de modo que eles nunca nos deixem, mas que possamos levá-los à morte. Que não venhamos ressuscitar assuntos que precisam estar mortos. Que habite na nossa boca palavras de louvor a Ti. Que o nosso coração, assim como do salmista, possa ferver com palavras boas e que a boca que fala segundo o coração possa dizer dessas tais coisas. Enche-nos de Ti para que possamos falar mais de Ti e menos de nós mesmos ou até mesmo dos outros. Melhora-nos, Senhor. Essa é a nossa oração nessa noite. No nome do Senhor Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós, para todo sempre. Amém. Muito obrigado aí pela conexão de todos vocês. A gente volta aqui com uma transmissão ao vivo no domingo. E eu queria até pedir se Daniele pudesse colocar aí, no domingo de manhã a gente vai estar pregando na Igreja Metodista de Pendotiba, em Niterói, e eles transmitem também o culto. Então o culto lá é às 10h30. Então no domingo de manhã a gente vai estar participando lá do culto com eles. Eu vou estar lá presencialmente, mas o culto será transmitido pela internet. Igreja Metodista de Pendotiba, igreja pastoreada pela pastora Milce Freitas. E aí à noite, às 20, nós estaremos aqui para fazermos a nossa transmissão aqui da Terapia de Cristo. Tá bom? Ainda conto com o apoio de vocês aí para compartilhar e curtir, para que a gente possa fazer essa mensagem chegar mais longe. E essas mensagens que a gente está trazendo aqui nas transmissões, a gente está subindo para o YouTube, porque aí eu tenho a chance de mandar pelo Zap, tenho a chance de transmitir para quem não usa Facebook. Hoje muitas pessoas já não estão usando mais o Facebook.
E aí o YouTube é uma solução, porque aí basta a pessoa ter acesso à internet para poder ouvir as transmissões. Tá bom? Deus abençoe a todos.